Olá, meu nome é Murilo Antônio Gomes Nogueira, sou aluno da disciplina de Química Inorgânica, administrada pela professora Paula Caterine Valença, no semestre 2025.1, e hoje vou apresentar uma análise baseada em um artigo, como de praxe para essa avaliação da terceira unidade. Esse artigo ele é justamente sobre um composto de coordenação, como exigido, e ele foi elaborado por uma equipe de 6 pesquisadores na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. E seguindo a falar sobre esse artigo, eu vou começar obviamente, pela introdução, utilizando também da introdução do artigo e da prerrogativa que ele usou, que seria a da indústria têxtil, que como muitos de nós sabemos, é uma das maiores responsáveis por poluir águas fluviais e subterrâneas, principalmente pelo descarte de corantes sintéticos, como o azul de metileno, que, adianto, é o corante que será utilizado neste artigo. Futuramente será explicado como isso se deu. E continuando sobre a indústria têxtil, temos que, segundo a ABIT, que é um acrônimo para Associação Brasileira de Indústria Têxtil, o Brasil é o quinto maior produtor mundial do setor, e o que reforça a urgência em tratar os efluentes nacionais. E tendo isso em mente, o tratamento eficiente desses efluentes é essencial para proteger a saúde humana, como também os ecossistemas aquáticos, e também manter o nosso ciclo de água que utilizamos e que o ecossistema utiliza sustentável. Seguindo, a apresentação, temos os compostos organometálicos. Primeiro, né, suas características principais, no caso, sua definição, que se dá por serem substâncias que contêm uma ligação entre um átomo de metal central e um átomo de carbono que pertence a um grupo orgânico como ligante. E eles são muito utilizados, especialmente como catalisadores, porque eles possuem como pode dizer, qualidades que são ajustáveis, e isso é benéfico para aceleramento de reações. De vários desses atributos, temos o seu número de coordenação, que é ajustável, os estados de oxidação do metal central, e a forma como esse metal no centro ele se liga aos seus ligantes, então o formato da molécula. E, não só esses ajustes, como outros também permitem criar as funções específicas, e isso justifica por que os compostos organometálicos eles são tão utilizados hoje em dia, não só na indústria, como também na pesquisa. Eh, Mas é claro, o artigo, ele no caso, ele não possui em estoque o composto organometálico que ele utiliza. Então ele necessita de um composto ligante que para sintetizá-lo. E o composto que ele utiliza, no caso, é o ácido pirazina tetracarboxílico, e ele é utilizado porque ele tem uma característica muito interessante, como está escrito aí, que ele é heterocíclico nitrogenado. Isso significa que a sua estrutura o seu ciclo possui oxigênio e e que ele contém um nitrogênio em sua estrutura que está dentro de um anel. E a, o fato desse oxigênio, tanto do oxigênio como do nitrogênio, serem doadores de elétrons, facilita não só favorece não só a coordenação com metais dessa substância, como também ele é bastante eficiente em formar complexos que são estáveis. Opa, pronto, passou. Eh, Seguindo falando sobre os processos oxidantes avançados, que possui como acrônimo POAS.
Elas são tecnologias de tratamento de água que são consideradas limpas por não deixarem resíduos tóxicos. Esses processos eles utilizam radicais hidroxilas, que são extremamente reativos para degradar os poluentes orgânicos em dióxido de carbono, água, íons inorgânicos. E neste artigo foi aplicado uma variação desse processo oxidante, que é chamada da reação de Fenton, Fanton, onde o ferro 3 ele reage com o peróxido de hidrogênio, que seria conhecida por nome comercial a água oxigenada, e isso que gera esses radicais que serão os que degradarão o corante. E dito isso, é, é esperado que esse complexo de coordenação gerado ele promova uma rápida e eficaz degradação do corante, como também faça isso em altas concentrações e com bastante eficiência, através da geração desses radicais livres de hidroxila. Enfim, agora vamos na parte da mão na massa, né? Que é a parte que realmente é efetuado os processos e é dividido em quatro partes. O método, a primeira delas é, como eu mencionei anteriormente, a síntese ou perdão, na verdade eu mencionei a síntese do complexo. Na verdade, é necessário sintetizar o próprio ligante. O ligante é sintetizado através de um processo de oxidação de uma substância chamada tetrametilpirazina, mergulhada em permanganato de potássio. Após isso, temos a síntese do complexo, que é o composto organometálico que o artigo utilizará. Ele faz isso misturando o ligante gerado anteriormente com o nitrato de ferro em uma proporção 2 por um e aquece por 60 graus Celsius por 3 dias em uma estufa que possui sua temperatura controlada. Após isso, tem as caracterizações estruturais, utilizando equipamentos de espectroscopia e difratometria. Então, o estudo da difração e o estudo da irradiação no espectro eletromagnético. E, por fim, temos o teste catalítico, que seria o próprio teste de reação com o corante, da degradação do corante. E, nesse caso, como mencionado anteriormente, foi o azul de metileno, que é degradado na presença do complexo junto com a água oxigenada. E é isso. Seguindo, né, entrando em detalhes sobre a primeira parte, que no caso é da síntese do ligante, só que no caso de ter que o artigo nos mostra como que ele confirma que o ligante foi gerado. E ele utiliza dos testes de como está escrito aí, FTIR, que seria o próprio o teste de espectroscopia, no caso na região de ondas infravermelho. O resultado dele foi, como pode ser mostrado aí no gráfico, que foi criado bandas em torno do 3.500, 3.400, 3.500. E isso confirma a presença dos grupos hidroxilas nos ácidos carboxílicos. E também, como é mostrado no outro gráfico, que é o de perdão, como é o nome? Tetra é da substância que gera o ligante. Mostra sua ausência, essa banda, ela é uma banda de ausência, e ela, no caso, por ser uma ausência, ela indica então a oxidação do grupo metil, que é o grupo CH3 dessa substância, da tetrametilpirazina. Agora eu me lembrei o nome.
Seguindo, temos a parte 2, que depois que o ligante, no caso, essa é a reação que gera o ligante, aí temos que verificar se o ligante ele realmente foi gerado. E ele faz isso utilizando a difratometria em raio-x, que no caso, e como você pode ver pelo gráfico, ele apresentou picos finos, que geralmente é um indicativo de estrutura cristalina, altamente cristalina, e a presença de várias delas significa que, que muito provavelmente essa rede cristalina ela é composta, ela é, ela é diversificada, ela é mais de uma, no caso. E quando comparado com o banco de dados do próprio equipamento utilizado, foi confirmado que sim, a substância gerada foi o ácido pirazina tetracarboxílico, a substância ligante, utilizada, que será utilizada mais tarde. Seguindo para a parte 3 temos, no caso, novamente a espectroscopia de raios infravermelho, só que dessa vez no complexo formado, que utilizamos do ligante. Eh, e como a gente pode ver, né, no gráfico, esse gráfico A, no caso, é o gráfico já mostrado anteriormente, aí quando a gente compara com o gráfico B, a gente vê que houve um deslocamento da banda de cianeto, a banda CN, que ela, no caso, ela se desloca para a região de maior frequência. E isso indica o quê? Que o nitrogênio do anel do ligante coordenou com o ferro. E a partir disso foi proposta uma estrutura para o complexo, caso que está descrita aí em cima do gráfico do gráfico B, é, onde dois ligantes se ligam ao ferro por meio de doações eletrônicas do nitrogênio e dos dois oxigênios associados ao carbono, ao ácido carboxílico. E temos, por fim, a parte 4, né, agora que a gente gerou o complexo, né, e confirmou que é o complexo através da espectroscopia, temos o próprio teste catalítico, a degradação. Foram feitos esses testes, né, e novamente como citado, foi utilizado o azul de metileno, e o resultado, como a gente pode ver no gráfico, eh, em menos de 10 minutos, a coloração de soluções e isso são dados também do gráfico, de 50 a 100 miligramas por litro, que foi reduzido até 95%, mesmo em concentrações altas. E houve cerca de 60% de remoção em 20 minutos. Isso demonstra que o complexo, então, ele é altamente eficiente como catalisador. Por fim, temos o que podemos concluir sobre o artigo, que o ligante ácido pirazina tetracarboxílico ele foi sintetizado e confirmado com sucesso, utilizando a espectroscopia na região do infravermelho e a difratometria por raio-x. E também temos que o complexo com ferro ele mostrou-se eficiente na degradação catalítica do ácido de metileno e atingiu os 95% de remoção em pouquíssimo tempo. Então, a pesquisa ela aponta esse composto como um catalisador promissor para o tratamento de efluentes industriais. Eh, isso une, e a gente pode concluir que isso une a química de coordenação com a sustentabilidade. E é isso. Obrigado pela atenção e boa noite, que é quando está sendo gravado esse vídeo.